Meu nome é Patrícia Guiar, sou arquiteta, estou na Mostra Aracaju com ambiente refúgio particular. Meu ambiente foi inspirado no conceito de abrigo. Eu trabalhei toda o layout, os acabamentos, toda a ideia de iluminação baseada na questão do abrigo. Então todo o mobiliário foi pensado nisso. Então são formas mais acolhedoras, tons mais aconchegantes, texturas, acabamentos que remetem a essa sensação de acolhimento. E o ambiente em si, quando a gente veio conhecer a casa, meio que contribuiu para tudo isso, porque ele tem um pé direito baixo. Então isso me ajudou a enfatizar mais essa ideia de acolhimento. Que ao mesmo tempo eu não poderia também trazer a opressão, né? Então, apesar de ser baixo e ser acolhedor, não poderia ser um ambiente opressor. Então eu criei artifícios com o porcelanato, com a iluminação, para rebater um pouco da iluminação no chão, no piso, e trazer um pouco de amplitude e luminosidade. Então foi um contraste entre essa casca, né, envolvendo o teto com o piso, para poder não trazer essa ideia de opressão e sim de acolhimento, de aconchego. Os tons são nos tons de cinza, de caramelo, tons muito brancos nos pontos, nos quadros, na decoração, nos objetos, nos adornos, né? Então eu trouxe um pouco da luminosidade também nisso, nos detalhes. Então, para formar essa casca, esse invólucro, né, eu utilizei a textura Lume, né, da Texturicia, da Casa das Tintas, num tom de cinza. Então eu vim com a metade da parede e o teto todo na textura. É uma textura que são partículas pequenas de pedra, né, bem pequenininhas, então não chega a ser rústico, mas traz o toque do natural da pedra, em contraste com o marmorizado do porcelanato, que é um pouco mais sofisticado, né? O mármore, então tem o contraste do mármore com o contraste da pedra natural. Então isso traz um ambiente acolhedor, né, mas sem ser rústico. Um ambiente mais moderno, mais contemporâneo, mais sofisticado, só que é acolhedor, não é frio, não é um ambiente frio. E aí eu realço isso ainda mais com os tons do caramelo, né, que dá uma aquecida, e o tom da madeira nos móveis, que aí a gente tem as estantes, tem a adega, tem o buffet, o cantinho do home office todo na madeira. Então a madeira traz esse acolhimento sem pesar no ambiente. Essa amostra, ela teve um desafio externo, pessoal, e teve um desafio interno. O pessoal, eu estava grávida e no ápice da obra eu me dei uma saidinha para ter bebê. Então, foi um desafio pessoal muito grande, mas assim, já são 12 anos de mostra, essa é a minha 5ª edição. A gente ficou um tempo sem ter mostra, né, por conta da pandemia, e então assim, eu não me vi fora dessa edição, ainda mais uma edição que, além de ser um retorno, né, depois de 5 anos, eu acho que ia ser especial, porque estava com Gilvan e Rodrigo junto com Mercedes, então ia ser uma mostra diferente. Ia ser o nosso olhar profissional junto com a pessoa que tem todo o know-how, que é a Mercedes. Então, assim, eu não podia ficar de fora. Então, foi muito desafiador. Eu peguei um espaço que era passagem. Peguei por opção, na verdade, porque eu já tinha um conceito do que eu queria fazer. Então, era um espaço que se enquadrava no que eu queria, né, no que eu estava desejando fazer nesse momento da minha carreira. Então foi desafiador por ser uma passagem, eu não pude adiantar muita coisa, então com 15 dias eu estava aqui de volta
acompanhando a bagunça, que eu acho uma delícia, da obra, né? Então, e além disso tinha um pilar no meio do ambiente que não era previsto. A gente descobriu já no meio do caminho, e aí, porque a princípio ele ia ser retirado e não foi possível. E aí eu falei com o Gilton, engenheiro, assim, vamos tocar, eu vou deixar o pilar e eu vou mudar o meu layout um pouco, vou adaptar e vou criar. E foi daí que surgiu o home office ali, que não era naquele canto, mas eu achei que ficou até melhor o projeto. Eu acho que o grande desafio do arquiteto é isso, né? É a gente espremer o máximo que a gente pode para conseguir um resultado maravilhoso. E eu fiquei muito satisfeita. Eu acho que, por incrível que pareça, foi uma das mostras que eu mais tive prazer em participar. Assim, foi a que eu mais, talvez por todo esse contexto, e foi muito bom, assim. Eu não podia ter ficado de fora. E o resultado tá aí, tá uma mostra linda, a casa tá linda, tá coesa, né? Tá muito... Acho que era o que eu já tava precisando, né? Foram 5 anos de espera e valeu a pena. Sim, pra mim o pilar foi uma rasteira, assim, no início. Porque como eu tinha o desafio pessoal, né, que era o tempo, eu tinha que correr contra o tempo, eu tinha que deixar tudo organizado para poder eu ter bebê. Então, quando eu estava já com tudo organizado, veio o pilar. Assim, e agora? E agora eu tive que parar tudo, fiquei 2 semanas paradas, porque ficou naquela indecisão se seria possível ou não tirar o pilar. E aí, até, assim, a coordenação ainda cogitou a possibilidade, né, de fazer uma estrutura para poder suportar isso. Mas aí eu falei, não tenho tempo para isso. Então, faz parte do meu trabalho, né? Sim. Tirar de letra esses percalços, né, de uma obra, de uma reforma, né, que isso é de uma reforma. É normal a gente encontrar isso no caminho, né? Então, eu não falei assim, eu não vou esperar, eu vou fazer, vou pensar e vou achar uma solução. E aí eu achei a solução. E ficou incrível.